Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês as Bem-aventuranças, parte 3. Estamos na comunidade Hebron, onde o nosso pastor Walter vai pela terceira vez ministrar sobre esse título. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 4, em que diz assim a palavra do Senhor: abençoados os que choram por serem humildes. Hoje o Walter vai trazer a palavra em que Jesus prega o seu evangelho. Evangelho significa novos tempos, o novo reino está chegando. Por isso, você que está na sua tristeza, naquele que é do espírito do mundo, que leva você à tristeza, a levar você a sair do foco de Deus, preste atenção nessa ministração. Porque para Deus, antes de você ser feliz aqui nessa terra, Ele quer te ver salvo lá ao lado dEle. E hoje você vai presenciar isso na palavra dEle, usando o teu servo. Você que quer nos acompanhar, acompanha pelo nosso site, comunidadehebron.com.br, ou venha até aqui, ao lado da estação de trem da CPTM Piqueri, aqui na capital de São Paulo. Terças-feiras, às 20 horas e domingo, às 18 horas, estaremos aqui de braços abertos para te receber e você possa, então, compartilhar com nós a palavra de Jesus. Fique, então, agora com o Evangelho de Mateus. Então, na semana passada, nós meditamos sobre os que são espiritualmente pobres, pois eles são abençoados por Deus. Por quê? Porque eles recebem o reino de Deus. No versículo 3 do capítulo 5 está escrito isso. Vamos dizer em voz alta: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Vamos ler em voz alta, todos juntos, por favor. Vocês estão com medo? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então, por que estas pessoas espiritualmente pobres são abençoadas? Por anos a igreja tem ensinado no Brasil e no mundo que as pessoas pobres são abençoadas. Eu não penso assim, que o miserável é abençoado. Ele vive uma vida de mendicância, ele vive uma vida na rua, deitado em papelão, sem alimento, sem nada. Como é que pode ser uma vida abençoada dessa maneira? A menos que ele esteja realizando alguma missão e tenha que passar por isso. Mas ninguém que vive uma vida miserável realmente deve ser considerado pobre. Se a igreja ensina que estas pessoas são pobres, por que então a igreja quer ser rica? Se a igreja diz que os pobres são abençoados, a igreja tinha que dar seu testemunho de ser pobre. Mas ao longo dos anos, o que nós mais vimos é a igreja se enriquecendo. Correto? No final, eu preciso orar pelo Nicolas, ok? Não posso esquecer. Tá? Então, veja só, o que significa ser pobre de espírito? A semana passada eu coloquei a vocês alguns, né? O espiritualmente pobre reconhece o quê? A sua sensação de impotência em si mesmos. Engraçado, eu mudei todas estas coisas e ficou o que eu alterei. Eu não entendo esse programa, sinceramente. Eu fiz as alterações, passei para outro pronome e continua essa mesma droga. Você quer brigar comigo, esse computador aí? Ou o programa não aceita. Então, eu sei lá o que acontece. Vamos em frente que atrás vem gente e sai da frente que lá vem os crentes. Então, a sensação de impotência em si mesmos. Nós somos impotentes. Olha a fragilidade humana.
Um dia você está aqui e outro dia você não está mais. A sua sensação de falência espiritual diante de Deus. Então, a pessoa que é espiritualmente pobre reconhece a sua falência espiritual diante de Deus. Ele tem uma religião, mas fé realmente não possui. Eu falei que ele reconhece o quê? O seu sentimento de impureza moral diante de Deus. Ele não conhece os valores e os princípios morais de Deus. Ele vive como quer. E Deus não está se agradando de sua vida. Falei também sobre o seu sentimento de indignidade pessoal diante de Deus. Imagine, uma pessoa que não conhece a Deus, de repente chega diante dele e é contrastado com a grandeza, com a glória, com a santidade, com a pureza de Deus. Ele tem então um sentimento pessoal de indignidade. Isso é ser pobre. Imagine uma pessoa chegar numa reunião e dizer assim: Deus é obrigado a me dar alguma coisa. Hoje eu determino que Deus faça isso. Eu vou, hoje, em nome de Jesus, faça. Quem é isso? Quem você pensa que é? A Bíblia diz que nós somos o quê? O barro. E Deus é quem? O oleiro. Então, uma pessoa que é espiritualmente pobre reconhece também a sensação de que se existe a vida verdadeira, a alegria, a felicidade e uma razão para existir como filho de Deus, e que deve depender do Pai por meio da graça de Jesus Cristo. Mais uma coisa aconteceu aí que eu não sei o que é. Então, uma pessoa que entende que existe uma vida verdadeira, a alegria, a felicidade e uma razão para existir como filho de Deus, esta pessoa tem que aprender a depender do Pai. E ela passará a depender do Pai por meio da graça de Jesus Cristo. Mas uma pessoa que é espiritualmente pobre, ela deve entender o seguinte: que ela vai demonstrar isso por meio de um sentimento. E aí que nós chegamos no nosso verso de hoje. Então, ela chora ou lamenta a sua condição diante de Deus. Quando diz aqui no versículo 4 de Mateus capítulo 5: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Vamos dizer em voz alta: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, veja só, chorar aqui não é o resultado das adversidades ou das perdas da vida. Muitas pessoas dizem assim: eu estou chorando muito, estou com um problema lá em casa. Então as pessoas vêm e citam esse versículo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é uma bobagem. Jesus não está falando nada sobre isso. Jesus não está falando para quem está chorando de dor. Ele não está falando para quem perdeu o dinheiro, para quem perdeu o emprego, quem perdeu o namorado, quem bateu o carro. Enfim, ele não está dizendo sobre pessoas que estão chorando alguma adversidade ou perdas em sua vida. Na verdade, este tipo de pessoa, quando chora assim, jamais receberá o consolo do reino de Deus. Jamais receberá este consolo que Jesus está prometendo aqui. Então, nós precisamos entender que todo aquele que é humilde e reconhece a sua falência espiritual e moral, lamenta profundamente a sua condição diante de Deus. A pessoa, então, que se humilha perante Deus, demonstra um verdadeiro sentimento, um lamento, um choro. Ele diz: puxa vida, Senhor, eu andei longe de Ti, eu andei muito longe. Eu frequentei igreja, eu já li Bíblia, eu já orei, mas na verdade eu não sabia o que era andar perto do Senhor. Eu não sabia o que era ter comunhão com Deus. O que você tem que entender é que Jesus, Ele está ensinando as pessoas sobre como eles devem se manter dentro dos princípios do reino de Deus. Nós nos acostumamos a ver poder, milagres. Jesus, no capítulo 4, fez muitos milagres. E depois, no capítulo 8 em diante, ele vai fazer outros milagres. Mas ele abre uma sessão para ensinar as pessoas. Você não pode pensar que vai para o reino de Deus porque foi batizado no Espírito Santo, porque você fala em línguas.
Você não pode pensar que o reino de Deus está na sua vida porque você recebeu a cura de um grande milagre, de uma grande doença, e você recebeu um grande milagre. Não, você não vai para o reino de Deus por causa disso. Você não vai experimentar o poder do reino de Deus porque você frequenta uma igreja. Você vai experimentar o poder do reino de Deus porque você se humilhou diante de Deus e aceitou os seus termos. Você reconheceu a sua falência moral, espiritual. Você está dizendo a si próprio: Deus, eu não posso mais viver, eu não posso mais existir, eu não posso subsistir nesta vida sem a tua presença, sem ser dirigido por ti. Eu lamento o tempo todo que eu gastei a minha vida sem perceber essas questões. Eu lamento por não ter considerado a minha condição anteriormente. Mas hoje, diante do Senhor, eu estou vendo como eu sou, de fato. Eu estou vendo uma fotografia de quem eu sou. Sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, vazia. Eu não busco o Senhor como deveria buscar. Eu não amo o Senhor como deveria amar. E então me perdoe, me aceite, não me rejeite, não me abandone. Eu quero estar ao teu lado eternamente. Esta pessoa reconhece a sua ruína interior, os destroços, a sua própria destruição. Então, segundo Jesus, somente aquele que manifesta estas duas experiências iniciais é que possui o reino dos céus. É a partir desta experiência que a pessoa então se converte. Sem esta humilhação e sem este lamento, não existiu conversão. Isto eu posso lhe garantir. Na verdade, muitas pessoas estão dentro de igrejas, sem nunca antes ter observado quem realmente elas são diante de Deus. Muitas pessoas estão frequentando uma igreja porque esperam receber de Deus alguma coisa. Eles vão fazer alguma barganha. Outros estão dentro da igreja por questões sociais. Porque gosta de um rapaz, porque gosta de uma moça, porque o marido vai ou porque a mulher vai. Ou então porque alguém está fazendo pressão. Na verdade, nós somos igreja, nós não temos que estar dentro de uma igreja. Nós somos a igreja de Cristo porque nosso coração se inclinou para Ele e nós aceitamos a sua direção. É isso que Jesus está dizendo aqui. O fato da igreja não entender isto é que nós ficamos aí. Quem quer aceitar Jesus hoje, levanta a mão. Eu já ouvi apelos dizendo assim: você que não tem paz e quer ter paz hoje, vem à frente aceitar Jesus e Jesus vai te dar paz. Isso é uma das maiores mentiras que pode existir. Porque não é assim que nós recebemos Cristo em nossa vida. Não é assim que o reino de Deus vem até nós. Então, o lamento sincero produz arrependimento e a separação de tudo aquilo que é imoral. Sem crase, por favor. Então, o lamento sincero produz arrependimento e a separação daquilo que é imoral. Você não pode ser cristão e continuar andando do jeito que você quer. Você não pode ser cristão praticando imoralidade. Você não pode ser cristão e continuar vivendo uma vida sem regras, desajustada, sem observar os princípios e os valores do reino de Deus. O apóstolo Paulo ensina o seguinte em 2 Coríntios 7:10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o quê? Vocês estão comigo ou não, gente? Vocês estão enxergando aí ou não? A tristeza que é usada por Deus produz o quê? O arrependimento que leva a pessoa ao quê? À salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem o quê? Produzem a morte. Então vamos ler de novo esse verso. Vamos lá. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva a salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo
as tristezas deste mundo produzem a morte. A palavra tristeza que Paulo está usando aqui, ela significa uma lamentação provocada por uma forte angústia, uma aflição, um aborrecimento. É como se alguém estivesse diante de um funeral, o seu pesar pelo luto. Ela percebe a sua morte. Quando uma pessoa percebe que está em ruínas, ela tem dois caminhos: ou ela vai a Deus, ou ela foge dele. Depende a quem você serve. Se você ama a Deus, você vai confiar no que Ele lhe propõe. Mas se você confia em si mesmo, você pode dizer tudo está perdido e nada tem solução. Quero que você saiba que nenhuma oração pode provocar estas coisas que o apóstolo Paulo está falando. Para Deus, se uma pessoa não se arrepender verdadeiramente, ela nunca será levada à sua presença, nem agora e nem na eternidade. Esse arrependimento deve ser algo constante. Se uma pessoa não quer viver com um coração quebrantado, essa pessoa não está experimentando Deus e não irá para a eternidade. Na verdade, se uma pessoa não se arrepende, ela pode ter ficado triste. Ela reconhece o seu erro, mas ela não se humilha perante Deus. Repare que o arrependimento, ele significa o quê? A humilhação do ser diante de Deus. A humilhação do homem ou da mulher diante de Deus. Ela se humilha, ela reconhece a sua falência, ela reconhece a sua ruína. Ela diz, puxa vida, eu estou na igreja há muito tempo, ou não, mas de repente eu sinto a presença de Deus, eu sinto que Ele está me chamando, eu sinto que Ele está falando comigo, eu percebo, e então eu preciso mudar, eu não posso continuar mais desta maneira. Há pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo, mas eles não estão ouvindo a voz de Deus. Seus pensamentos estão em outro lugar, eles não estão aqui, eles não estão celebrando a Deus, colocando suas mentes em atenção ao que Deus está dizendo. E então, quando Deus desaprova suas vidas, eles não sabem se arrepender. Eles reconhecem o erro, mas não sabem se arrepender, porque eles não sabem se humilhar e nem lamentar o seu próprio fracasso. A tristeza que segue o Espírito de Deus produz então o quê? O arrependimento. E leva o quê? A pessoa à salvação, mas não a livra das consequências dos seus erros. Muitas pessoas chegam a Deus e dizem, ó Senhor, me perdoe, e então Deus perdoa. No entanto, esta pessoa pensa que mesmo agora perdoada por Deus, a sua vida agora vai ser um mar de rosas. Não vai. Tudo que você praticou de errado no passado, você vai ter que enfrentar as consequências daquilo. Não tem como. Adão foi criado para não morrer, mas de repente ele desobedeceu a Deus. Deus não perdoou Adão, Deus não perdoou a Eva, perdoou. Mas o que aconteceu? Eles trouxeram para dentro do mundo o quê? A morte. A partir daquele instante, todo ser humano iria morrer. Você se lembra quando Jesus foi ao funeral ou ao túmulo de Lázaro? As irmãs de Lázaro chegaram e disseram, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Ele chorou por ver toda a forma de fragilidade do ser humano. Imagine, ele mesmo iria morrer. Ele tinha que experimentar a morte, mas ele iria ressuscitar. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mas ele não sabia que iria ressuscitar. Jesus tinha consigo a onisciência. Ele sabia o que iria acontecer. Ele mesmo havia dito aos discípulos, Lázaro não morreu, apenas está dormindo. Eu vou lá ressuscitá-lo. E Jesus estava lá para levantar Lázaro, para tirá-lo de fora do túmulo. Mas ele chorou. Por que ele chorou?
Ele viu como a morte desconcerta o ser humano. Ele viu como a morte traz uma tragédia à alma. Ele viu como a separação destrói o ser humano psicologicamente. Ele chorou pela fragilidade humana. É por isso que Jesus tinha que morrer. Porque a morte é o nosso maior inimigo. Nós nunca estamos preparados para nos encontrarmos com a morte. Nem estarmos diante dela. Mas cada um de nós um dia estaremos diante da morte. Você vai morrer ou vai ver alguém morrer. E terá que se lembrar que você terá que passar desta vida. E que nós estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Jesus morreu, ele venceu a morte, coisa esta que nós jamais venceríamos. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Muito bem. Você esteja certo. Uma mãe chega para mim e diz assim: Walter, você precisa orar para o meu filho se arrepender. A mulher diz para mim: meu marido precisa mudar. Ore para ele mudar. Nenhuma oração consegue mudar pessoas. Nenhuma oração. O que muda as pessoas é a palavra de Deus. É quando a pessoa adquire ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem a respeito de Cristo. Esta é a mensagem de Deus. Uma oração não muda ninguém. Ora pelo meu marido, ora pela minha mulher, ore pelo meu filho, ore pelo meu pai. Isso não muda. Nós podemos orar para que eles se tornem mais sensíveis, mas nós precisamos orar para que Deus levante pessoas que cheguem até eles para falar das coisas de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, e que eles tenham ouvidos para ouvir, para que eles possam se sensibilizar e reconhecer que estão em falência perante Deus, afastados dele. Veja só, o exemplo de Davi. Ele se arrependeu, mas teve que enfrentar as consequências dos seus erros. Não foi assim? Davi cometeu o adultério com Batseba, que era esposa de Urias. Ele quis que Urias morresse para consertar a situação, mas Urias não aceitou isso. E então Davi pediu para os seus generais: coloquem esse homem sozinho na frente de batalha. Quando os inimigos vierem atacar, vocês recuem e deixem ele sozinho. E então ele morreu. E aí Betsabá estava livre. Ninguém poderia condenar Davi. É isso que a Bíblia ensina. Se você está livre, você tem a sua vida livre. Você faz o que quiser. Você tem a opção de acertar ou de errar. Você escolhe estar com quem quiser. Então lá estava Davi. Agora eu posso escolher Batseba. Só que Deus sabia que Davi fez algo errado. E enviou até Davi um profeta chamado Natã, que não é esse aí. E então Natã chegou a Davi e disse: Davi, se você fosse um pastor e tivesse tantas ovelhas e alguém roubasse tinha uma única ovelha e alguém roubasse a tua ovelha, o que você faria? Eu mandava matar esse cara que roubou a minha ovelha, eu mandava matar. Então Natã olhou para ele e disse: você é esse homem. Você roubou a única ovelha de um homem. Então você merece morrer. O que Davi disse? Vamos ver as palavras de Davi, em 2 Samuel 12:13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Veja só, Davi disse assim: eu pequei. O que ele fez? Ele reconheceu o seu erro. Ele chamou Deus do quê? De Senhor. Isso significa que ele reconheceu que Deus era seu dono. Ele agiu contra o seu dono em primeiro lugar. Ele quebrou os princípios e os valores de Deus.
Ele não merecia realmente ou viver. Hoje eu estou atrapalhado, hein? Ele não merecia viver. Então, o que ele fez? Ele se humilhou. Nesta frase, ele se humilhou. E o que o profeta falou? O homem que foi enviado por Deus, disse a ele o quê? O Senhor, aquele que você conhece, Davi, como o Senhor, perdoou o seu pecado, você não morrerá. No entanto, se você continuar lendo, você vai perceber que Deus fala com Davi: entretanto, a sua casa, Davi, será uma verdadeira bagunça. Por causa do seu erro, você terá grandes consequências. Imagine só, Deus hoje chama você para andar com Ele. Deus está chamando para você andar seriamente com Ele. Ele sabe que você é imperfeito, mas Ele não vai admitir que você fique brincando com coisas sérias. O seu filho, por exemplo, você sabe que quando ele é pequeno, ele é desastrado, e quando cresce, também é. Mas você não admite o quê? O dolo. Você não admite o planejamento do mal. Ou não é verdade? Sim ou não? Se ele faz isso, você tem que chegar com punição. Quando uma pessoa comete um erro por ignorância, por não entender princípios ou gravidade, o seu bebê pulou da mesa e ele caiu no chão. Ele pensa que aquilo é uma brincadeira, e então você não vai bater nele por isso, você não vai falar duro com ele, você vai ensinar sobre o perigo de ficar pulando de cima da mesa. Mas se ele começa a roubar coisas, se ele começa a mentir, o que você vai fazer? Você tem que dar a ele o quê? Uma punição. Tudo começa com uma punição. E durante a punição você tem que ensinar. É durante a punição que você ensina. Você não pode achar que pode ensinar um bandido a deixar de ser bandido. Você não pode achar que pode ensinar um menor a não gostar mais de uma arma que ele põe na sua cara e rouba o seu celular e rouba o seu dinheiro. Ele precisa ser punido. Seriamente punido. Ele tem que ser encarcerado. Aprender ali as duras penas. E durante esse processo, o governo tem que ter vergonha na cara e ensinar esse fulano: ah, mas nós não temos cadeia. Construam, parem de roubar. E vai construir o que é necessário para educar a sociedade. Então, Deus, Ele não brinca. Você erra, você vai ter consequências. Você que está me ouvindo aqui nesta noite, você pode achar: eu não fiz nada de tão grave que prejudicasse os outros. Não importa. Alguém sabe dos seus erros. Alguém soube dos seus erros. Você expressou o seu erro. Você compartilhou o espírito do seu erro com alguém. Então você vai sofrer consequências. Você não tem escapatória disso. Quando Davi pecou, ele disse: eu deixei de seguir as suas orientações, eu deixei de seguir os teus conselhos. O resultado do meu comportamento teria que ser a morte. Porque a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. A palavra morte não significa morte física apenas, mas significa separação. Quando você comete erros por dolo, quando você tem intenção de errar, você se afasta de Deus e deixa de receber o que Ele tem preparado para você. Deus corta a comunicação. É muito comum quando nós vemos uma pessoa que tem o dolo, que tem a intenção de errar e se mantém no erro,
Ele se torna uma pessoa fria, vazia, ele foge da verdade, ele foge da palavra de Deus, ele não quer saber de ter o Espírito Santo, ele odeia estar na igreja, ele odeia ser igreja, ele quer mais receber oração, ele quer se fazer de coitado, ele não quer mudar sua atitude. O que Deus está dizendo: mude, seja humilde, reconheça o seu erro, chore por ele, lamente o seu erro, porque eu estou aqui para lhe dar capacidade para enfrentar os seus tormentos e as consequências do seu mau comportamento. Quando nós erramos, estejamos certos, Deus não vai limpar a área coisíssima nenhuma. Você vai ter que enfrentar as consequências. Não tem como. Mas, Walter, eu não conhecia Jesus, eu fazia tudo errado. Você fazia tudo errado, mas prejudicou muita gente, a si próprio, a sua família. Agora que você reconheceu os seus erros, que você reconhece a sua culpa, e você se coloca diante do Pai, e você lamenta muito ter errado, lamenta muito não ter seguido as orientações de Deus, os conselhos dele. Agora você pode estar certo, por causa da sua atitude humilde. Jesus diz: o pobre espiritualmente, eu dou a esta pessoa o meu reino. E no meu reino está a graça, a capacitação e tudo que ele precisa para agir como um homem de Deus, ao enfrentar as consequências dos seus erros e mostrar às pessoas que ele está mudado, que ele foi transformado pelo meu Espírito e a minha palavra. A maior bênção que um homem pode receber é o perdão. O perdão é a aceitação. Imagine você tem alguns amigos e você tem um entreveiro com essas pessoas. E estas pessoas te excluem. E você então fica muito triste. Mas quando estas pessoas então têm uma conversa séria com você e perdoam, estas pessoas te chamam de volta ao convívio. E isto enche o seu coração de alegria. Isto é um grande consolo. Nenhum ser humano admite ser rejeitado. Mas uma das coisas que nós mais fazemos é rejeitar. Nós não entendemos nada do que Deus está fazendo na vida de uma pessoa. Mas rejeitamos porque passamos por algum tipo de experiência e não admitimos que outros passem pela mesma situação. Se você passou por uma experiência difícil e superou, e Deus te deu a capacidade para superar, significa que Deus está querendo usar sua vida para abençoar pessoas que estão enfrentando a mesma situação que você enfrentou. Deus está te dando capacidade para que você tenha o quê? Misericórdia, para que você possa sustentar outras pessoas, ajudar essas pessoas com as suas cargas. Estou falando muito? Infelizmente, nós ainda rejeitamos pessoas. A igreja tem se transformado em um clube social. Parece que as pessoas que entram têm que fingir serem outras pessoas. Elas entram e têm que fingir serem cristãs. Então elas ficam observando e vendo como eles conversam, como eles falam, como eles oram. Se eu imitar, eu sou aceito. Mas no fundo eu sou um túmulo. E por fora eu sou caiado, pintado. Não é esse tipo de coisa que Deus espera da gente. Você tem que ser o que você é. Você é uma pessoa que está fragilizada em alguma área. O meu dever, a minha obrigação de cristão não é execrar sua vida. A minha primeira atitude é abençoar você. Jesus disse: misericórdia quero, antes de sacrifícios.
Ele quer que nós nos preocupemos com pessoas. Quando nós, como igreja, aprendemos a nos preocupar com o nosso próximo, como o Senhor nos ensinou, muitas coisas vão mudar, inclusive em nossas vidas. Você e eu nos tornaremos mais fortes e mais capacitados, porque melhor é dar do que receber. Quando você aprende a oferecer aos outros aquilo que você gostaria que lhe oferecessem, você está cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Vamos seguir. A tristeza que segue o espírito do mundo leva então a pessoa à morte. Uma pessoa então que reconhece suas falhas, mas não sabe ser humilde, esta pessoa fracassará. E nós temos um exemplo na Bíblia, o exemplo de Judas Iscariotes. Ele não foi humilde, mas apenas lamentou a sua condição. Judas, vou enumerar, chorou, reconheceu o seu pecado, se entristeceu profundamente, ele confessou o seu erro, o seu pecado, ele aceitou Cristo como o Messias, como o Senhor, ele reconheceu, e disse que ele era um ser inocente. Ele reconheceu ter adquirido dinheiro imoralmente para trair o seu mestre. Ele agiu com muita honestidade até aí. Ele foi muito honesto. Ele chorou, reconheceu o seu erro, se entristeceu, ele reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Cristo, era inocente, ele disse que foi um ladrão, um traidor, foi um imoral. E mesmo assim, fracassou. Judas fez mais do que muitos cristãos que vão a uma reunião cristã e levantam a mão. Quem quer paz? Vem aqui que Jesus vai dar. Não é assim que se faz. Como é que uma pessoa acha que pode entrar no reino de Deus sem entender as condições? Como é que você manda um currículo para o trabalho, para conseguir um trabalho, e você quer trabalhar em tal lugar sem conhecer as condições? Você sequer pode dizer, vou sair do meu país e viver noutro país, sem conhecer as condições. Você não consegue sair de uma escola e entrar noutra escola, sem conhecer as condições. Você não pode sentar num automóvel, dar a partida e sair acelerando sem conhecer as condições das leis de trânsito e dos seus limites, dos seus direitos e deveres como condutor. Você bate o carro, e lá vem o seguro e cobre o conserto, mas você tem consequências. O seguro não cobrirá o valor total do seu automóvel. E você vai ter que trabalhar para comprar outro carro igual. Ou não é verdade? Hã? Se você, pai, promete coisas ao seu filho e nunca cumpre, você vai ter consequências. O seu filho mesmo vai chamar você de mentiroso.
ele não vai acreditar em você. E um dia você vai ter que chegar diante dele, ou deles, de modo humilde, confessando esse tipo de fracasso, sendo honesto, dizendo que errou, mostrando a necessidade que você tem de acertar para manter as coisas. E mesmo assim, você ainda terá que enfrentar consequências. Se você, mulher ou marido, falha com seu cônjuge, você volta e pede perdão e confessa o seu erro. Mesmo assim, durante um tempo, você vai ter que enfrentar consequências. Desconfiança. Se você gosta de parar num bar e encher a cara, e agora você vai para casa e diz: não quero mais saber disso, Deus falou comigo, nós vamos servir a Deus. Todas as vezes que você se atrasar, sua mulher vai pensar que você está num bar. É o primeiro pensamento que chega. E então, com a sua dignidade, você terá que provar que você é uma pessoa diferente, até a confiança retornar. Eu não estou dizendo que vocês devem morar 50 quilômetros de distância, como aquele casal que diz: eu e minha mulher nunca brigamos, ele mora em Salvador e eu em Porto Alegre. Na verdade, você vai ter consequências, mas você tem que lamentar sua condição. Se você comete um erro na sua empresa, a melhor coisa que você tem a fazer não é encobrir, mas é ser honesto, ser humilde, confessar o erro e sofrer as consequências. Talvez você seja mandado embora, mas você vai sair como uma pessoa honesta, com dignidade, e não como um inconsequente. Deus não admite que você entre num trabalho sem conhecer as condições. Se no trabalho diz: aqui não pode fazer isto, e você vai e faz para desafiar, você vai ter consequências. Você diz: eu saio daqui e arrumo outro. Vai chegar uma hora que Deus mesmo fechará as portas e ninguém, você nem mesmo entenderá porque as pessoas te rejeitam. E então você vai a uma igreja, vai pedir oração, vai fazer corrente, vai fazer novena e campanha, porque alguém diz assim: é o diabo, mas não é. É o próprio Deus que está fechando as portas, porque você não é humilde. Vocês estão me entendendo? Judas foi honesto, mas não foi humilde. Ele reconheceu todos os seus erros, entretanto ele não permitiu que o reino de Deus entrasse de novo na vida dele. Para ele tudo estava perdido. E nós temos o texto bíblico em Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5. Quando Judas, o traidor, fez o quê? Viu que Jesus havia sido condenado, sentiu o quê? Remorso. E foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, dizendo: olha só, ele está dizendo para as pessoas a verdade: eu pequei, entregando-a à morte, um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso?
O problema é seu. Olha como o mundo faz. Judas criou aí uma dependência emocional desses homens, acreditando que eles poderiam resolver o problema, tirar Jesus daquela situação que ele criou. Quando você não quer depender de Deus e quer depender de pessoas, seja quais forem elas, ou do próprio mundo, eles vão usar você, mas na hora H, eles vão virar as costas. E você se sentirá sozinho. Uma pessoa que diz, eu tenho uma religião. Quando você depender da sua religião, eles vão virar as costas para você. Por isso que eu dizia agora há pouco, a dois queridos, há muito eu abandonei essa história de religião. Não quero mais saber de religião. Eu quero aprender a verdade de Deus, ser corrigido constantemente por Deus, porque sou imperfeito e sou pecador. Quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Quero ser instrumento de Deus para alertar as pessoas acerca da sua graça infinita, do seu amor tão cheio de misericórdia e da sua justiça verdadeira. Quero dizer às pessoas que Deus está entre aqueles que se reúnem em seu nome verdadeiramente, e Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. Deus nunca me envergonhará. Nunca fiquei envergonhado com Ele. Tive às vezes vontade de ter vergonha dEle, porque estava em ambientes em que, se eu falasse do seu nome, eu tinha medo que as pessoas iriam me zombar de mim, me rejeitar. Mas era só impressão. De repente vem alguém com algum problema e começa a conversar, e eu começo a falar de Deus, e aquela pessoa traz mais um e mais um, pronto. Eu passei a entender a razão de ter estado ali. Mas quando eu encontro um casal que vai em algum lugar, ou a mulher, ou o homem, ou o filho diz, nós vamos lá, mas não vai começar a falar de Jesus e de Deus naquele lugar não, hein? Nada de fanatismo. Essas pessoas não sabem o que estão falando. Jesus disse, aqueles que tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha deles diante do Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Você deve sentir-se orgulhoso por Deus ter te recebido em Cristo. Você deve sentir-se maravilhado por ter recebido o perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, você estaria à beira da loucura, cheio de depressão e angústia. E então, Judas jogou o dinheiro. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Judas chorou o seu erro. Olhem para mim, por favor. Judas chorou o seu erro, mas não foi humilde. Se alguém quer entrar no reino de Deus, a primeira atitude não é frequentar uma igreja.
não é receber uma cura. A primeira atitude é humilhar-se, reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua falência, ser claro: eu não estou andando com Deus. E quando você reconhece isso, então você chora. Eu viajei o mundo todo quase, pregando o Evangelho. Eu sei o que é passar fome, dormir no chão, em países que você sequer entende a língua tribal. E por um desses milagres de Deus, aparecia alguém que entendia um pouco de inglês, um pouco de espanhol, e então as coisas iam acontecendo. E o modo como você ia se comunicando com as pessoas, o Evangelho ia entrando com um poder tremendo. Mesmo pessoas doentes choravam diante de Deus por perceberem o erro em que caminhavam. Nós neste país temos muita liberdade. E lamento por este Papa Francisco, que fala demais sem conhecer as regras cristãs. Lamento pela sua declaração, quando ele diz que os países capitalistas estão no fim. Esse tipo de governo capitalista, esse tipo de filosofia capitalista está enfermo e no fim. Ele não sabe que países comunistas matam cristãos, que os únicos países que nos dão a liberdade para falar de Deus são os países capitalistas. Eu gostaria de lhe perguntar, como o senhor, sendo um chefe de igreja, recebe das mãos de um idiota, como esse presidente da Bolívia, que é dono de plantação de coca? Como o senhor recebe uma tabuleta com a foice e o martelo e Jesus no meio? Jogasse fora, um homem de Deus não receberia aquilo, porque aquilo é um sacrilégio. Jesus não está entre estes que cerceiam a palavra de Deus, inclusive esses deputados brasileiros que estão tentando arrancar as páginas da Bíblia. Este país tem que tomar jeito. Precisamos orar pelo nosso país. Este país é verde e amarelo, mas ele teria que ser vermelho, por causa do derramar do sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o sangue de Jesus é a única coisa que nos purifica de todo o pecado. É que garante a nossa aliança com Deus. Não é a foice e o martelo. Nós temos que aproveitar a liberdade que Deus nos dá. A igreja não é política, ela é apolítica. Ela está fora destas dimensões. O nosso único e grande rei não é César, não é Dilma, não é Obama, não é Putin, é Jesus Cristo nosso Senhor. E todo
ato contrário à verdade de Deus merece a desaprovação dos pregadores e dos filhos de Deus e da palavra de Deus e do Espírito Santo. E se eles não são humildes para lamentar seus erros, irão ser lançados eternamente no lago de fogo que queimará suas almas. A tristeza de Judas foi banhada pelo orgulho humano. E ele perdeu a sua oportunidade de se arrepender. No entanto, vejamos o exemplo do apóstolo Pedro, que também negou Jesus. No entanto, ele foi humilde e se arrependeu honestamente. Você pode imaginar Pedro se esquentando numa fogueira e as pessoas perguntando: você estava com ele? Eu vi. E ele diz: não. Você andava com ele? Eu não. Ele diz: eu não conheço esse homem. E então ele escuta o galo cantar. O que veio à sua mente? As palavras de Jesus quando lhe disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A igreja do Senhor Jesus, tanto católica como evangélica como protestante, estão negando o Senhor Jesus em todo o tempo. Eu não defendo nada disso. Eu tenho que ser responsável pelas coisas que estou falando. E tenho que ser responsável para o lugar que eu estou conduzindo vocês. Por isso que estou dizendo que nós devemos olhar para Cristo e não tirar os olhos dele. E olharmos para a sua palavra e dependermos do Espírito Santo de todo o coração. Quando o galo cantou, as palavras de Cristo vieram à mente de Pedro. E onde ele estava era um lugar estranho, porque havia ali um alpendre. E Jesus passou ali amarrado, tomando bordoadas. E Pedro viu, quando Jesus olhou para ele. Todos nós conhecemos isto. Em Mateus 26, 75 está escrito: e Pedro lembrou o que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E o que fez Pedro? Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele não precisou buscar as pessoas. Ele foi tratar do seu problema pessoal com Deus. Ele não agiu como fez Judas. Ele não queria perder o reino. E Jesus foi atrás dele. Porque apesar de ser um homem um tanto impulsivo, Pedro era um homem humilde. E Jesus precisava dele. Tanto que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e as pessoas disseram: esses homens estão embriagados. Pedro levantou a voz e disse: não, vocês estão confusos, eles não estão embriagados, isto é a promessa de Joel que é sobre eles, que vocês se arrependam, que vocês sejam humildes, lamentem o fato de terem crucificado um homem inocente. Esta era a base da sua pregação.
Sabe o que eu escuto hoje em dia? Você está aqui hoje nessa reunião, Deus está com você. Como está com você se você não é uma pessoa humilde? Há certos irmãos que dizem para mim, Deus falou comigo. Falou o quê? Se você nunca está envolvido com outras pessoas. Se você não ama a igreja. Como é que Deus pode estar fazendo coisas grandes na sua vida, se você anda no meio do erro? Se você continua imoral? Deus está dizendo, muda o seu comportamento, antes que seja tarde. Por que eu digo isso? Viver à margem dos planos de Deus é conviver com a constante destruição pessoal. Se você vive afastado de Deus, se você não se preocupa com os planos de Deus na sua vida, você não percebe, mas está se destruindo. Quando nós olhamos para a sociedade atual, por acaso nos entristecemos com o modo de vida que eles estão vivendo? Nós vemos uma sociedade destruída. Em todas as suas áreas. Não existe mais moral. Não existe mais quem nos fale a verdade. Tudo virou um teatro. Tudo se tornou um circo. Nós vamos às igrejas e queremos ouvir palavras de ânimo para a vida. Jesus nunca animou ninguém a viver, mas Ele animou as pessoas a viverem para Deus. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Se Jesus quisesse que você tivesse grande ânimo para a vida, Ele não diria o seguinte: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, isto é, tenham a coragem que vem de Deus, para vencer o mundo como eu venci. Vocês estão me ouvindo hoje aqui, com muita educação, com paciência e delicadeza. Não quero ser bruto nem inconveniente, mas o meu coração apela e clama para que haja mudança dentro de nós. Eu me lembro que Jesus citou os dias de Noé como exemplo, onde o prazer do mundo conduziu aquela sociedade à morte. Jesus disse em Lucas 19, em Mateus 24, 38 e 39. Antes do dilúvio, o povo comia e bebia. E os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca, ou na arca. Aquele homem está construindo um negócio. Ele diz que o mundo vai acabar. Ele diz que Deus vai nos julgar e nos castigar. Eu ouvia outro dia um repórter, na Bandeirantes. Eu sou ateu, dizia ele. Eu não acredito nesse negócio de castigo de Deus. Quando ele acreditar, será tarde. Por mais infames que sejam os pregadores de hoje em dia, por mais carnais que eles se pareçam,
por mais materialistas que são. A mensagem de Deus não é alterada por causa das suas mentiras. Ela é a verdade para sempre e sempre. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. O que o homem faz aqui, aqui se paga. Não é só aqui que se paga. O pior preço para o erro é não estar na eternidade ao lado de Deus. Eu sou um velho pregador. Há quase 40 anos eu prego a palavra de Deus. E estou pedindo para você atentar. Nós estamos vivendo dia a dia, sem nos apercebermos de algo. Repare, o versículo 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo. Eles viram a arca, eles viram Noé trabalhando, mas não perceberam o que estava acontecendo. Até que veio o dilúvio e levou todos. E então Jesus alerta, adverte: assim também será a vinda do Filho do Homem. Vocês estão olhando esta reunião, vocês estão me vendo esbravejar, clamar, falar. Você está com seu marido, seu namorado, seu amigo, sua família. Amanhã você sai para trabalhar, tudo igual. E você deixa de se aperceber do que está acontecendo. Você diz: eu tenho a minha religião, eu tenho a minha crença, mas não se apercebe do que está acontecendo. Jesus está voltando. O mundo está se transformando para pior. Nenhuma tecnologia é capaz de tornar uma mente rígida em uma mente flexível. Nenhuma tecnologia pode mudar o comportamento humano. Deus não nos manda sair por aí para matar pessoas, destruir pessoas, carregar uma bomba. Deus está nos chamando para amar. Mas os islâmicos se acham fortes porque podem matar. Dizem que são chamados para matar os hereges. A igreja já cometeu este erro, tanto a igreja católica como a evangélica protestante. Calvino mandava matar pessoas que ele considerava herege. Martinho Lutero mandava matar pessoas que ele considerava herege. O Papa mandava matar pessoas que ele considerava herege. Quando Jesus ensinou que nós temos que ensinar sobre o perdão e amor, Jesus disse: chame as pessoas da alta sociedade,
Chame as pessoas boas que não precisam de nada para encher minha igreja. Eles vieram? Não. Então saia na rua, vá pegar os doentes, os coxos, os miseráveis e encham a minha casa. Salvem as pessoas do inferno. Ele não estava dizendo que um rico não pode ser humilde. Mas ele estava dizendo qual era o foco da religião. O nosso foco deve ser olhar para as pessoas e enxergar suas misérias. Seja pobre ou rico, homem ou mulher, branco ou negro. E é bom que se saiba que Deus não é contrário ao nosso prazer nesta vida, aos nossos passeios. Mas Ele alerta, saiba o que está acontecendo. Amanhã você pode não estar mais nesta reunião. Você poderá deitar-se hoje e não acordar amanhã. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. Esteja preparado, como dizia o velho pregador, e a própria palavra de Deus. Prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. E o modo para começar é se humilhar e lamentar a sua condição espiritual e moral. O espiritualmente pobre conhece os planos de Deus e também lamenta pela falência espiritual dos outros. O povo de Deus não entendeu a vinda de Jesus. E o povo de Deus hoje não entendeu a sua vinda. Eles acham que Jesus está aqui para curar, para fazer milagres. Como o seu Edir Macedo disse: Deus é obrigado a realizar aquilo porque você deu um dinheiro na igreja. Deus diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Você dá sua oferta na igreja porque você acredita na obra de Deus. Você não oferta para me deixar rico. Porque você teme a Deus. E é agradecido, e é um ato de fé. Mas achar que você dando uma oferta, Deus está na obrigação de lhe dar algo. Isso então deixou de ser fé, virou um negócio. Deus não está à venda. Jesus recusou Pilatos. Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse dada. Você está vivendo, meu irmão e minha irmã, porque Deus está lhe dando esta condição, porque basta um estalo de suas mãos e os seus olhos fecham imediatamente. Se você tem juízo nesta noite, se o Espírito de Deus está falando com você, chegou a hora de você tomar uma
atitude de romper as alianças com as velhas crenças e as tradições de família, e se apoiar e se apegar em Cristo, e dizer como Jacó: eu não te solto enquanto não me abençoares. E saiba que toda entrega a Deus produz alguma dor. Jacó saiu manco. Você sempre terá problemas com pessoas que zombarão de você. Mas você entendeu o plano de Deus. Veja o que diz em Lucas 19, 41, 42. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Ele está dando exemplo. E disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Repare o que ele diz: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. O que é essa paz? Não é paz de espírito, nem de alma. Essa paz significa um acordo, que Deus fala com você. Você se rende aos meus propósitos e para com essa vida imoral. E assinamos um acordo no sangue do meu filho, e eu não matarei você. Mas Walter, seu Deus é muito trágico. Não! Ele me dá uma chance de ir para a eternidade. Ele sabe que sou imperfeito, e Ele está me dizendo: renda-se aos meus termos. Vamos parar esta guerra entre você e eu. Quem é mais forte? Qual reino é maior? O seu ou o meu? A Bíblia diz que você não deve ter medo daquele que pode destruir o teu corpo. Mas tenha medo daquele que, além de destruir o teu corpo, pode mandar a tua alma ao inferno. Se você não teme a Deus, você continua religioso. Mas se você teme a Deus, você o quer o tempo todo. É muito gostoso amar a Deus. É muito bom ter a sua companhia. Se você não sabe o que é isso, alguma coisa está errada. Acorda! Desperta! Jesus está olhando para a nossa sociedade e o que Ele vê? Com muito pesar Ele vê o que? Ganância, materialismo, busca pelo poder sem princípios espirituais e morais, deturpação do verdadeiro sentido do amor. A falta de compromisso e fidelidade a Deus. E para encurtar a maldade que se alastra. Em todo canto você vê a maldade.
Deus mandou que a gente perdoasse, e nós dizemos assim: esta pessoa não presta, isso aí não vai ser cristão nem aqui, nem... Como é que você sabe? Sabe quem agiu assim? Jonas. O Senhor está me mandando ir pregar para um povo que nunca vai aceitar o Senhor. Eles nos perseguem, eles nos matam. Pois é para esse que eu quero que você vai falar. Ah, é? Tá bom, vou. Ele pegou um navio e começou a ir para a Espanha, sendo que Nínive era para o outro lado. Deus disse: ah, é? Você vai cartear a marra comigo? Deus mandou uma tempestade no mar. No fim, ele disse: sou eu, me joguem no mar. E jogaram ele para dentro d'água. Se naquela época existia um peixe, e acho que tem hoje até, ou se não, Deus criou um peixe que engoliu Jonas, jogou e vomitou ele na praia. Saiu com a baba do peixe. Imagine você com cheiro de peixe. E ele foi de mau grado. Chegou em Nínive e disse assim: ah, se arrependa aí que Deus vai destruir a cidade, hein? E o pessoal acreditou. E Deus começou a abençoar aqueles que passaram a crer. E ele ficou de fora. Você diz que tem uma mensagem cristã. E quando surge a hora de você amar e perdoar, você não perdoa e não ama. E você persegue. Deus vai fazer você ficar de fora. E quem você achava que não iria entrar, vai entrar. Jesus não disse isso: Deus terá mais misericórdia de Tiro e Sidom, de Sodoma e Gomorra, do que vocês religiosos. Porque quando eles ouvem a palavra de Deus, eles se humilham e creem e choram. E vocês se apegam na sua religiosidade. Eu já vi cristão dizendo assim: eu sou católico desde pequenininho, eu sou evangélico desde nasci evangélico, eu já nasci protestante. Você não nasceu nada. Para andar com Deus precisa se humilhar e lamentar seus erros. É isso que ele está ensinando. Deus está olhando então o quê? A nossa ganância. Deus está olhando o teu sono nesse lugar, a sua desatenção, o seu desinteresse. Deus está olhando a nossa falta de compromisso, nossa falta de amor, a nossa maldade. Então Deus diz para o seu povo o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu não sei quantas dores você tem passado, mas serão inúmeras, incontáveis até o fim da sua vida. Jesus, nas bem-aventuranças, não está ensinando você a ser feliz. Ele está ensinando você a ser abençoado por Deus. A pessoa que se humilha e recebe o reino é um abençoado. A pessoa que lastima seus erros e recebe o perdão de Deus, a aceitação de Deus, é uma pessoa abençoada.
Porque junto com a sua aceitação, ela recebe a capacitação necessária para ser a pessoa que deve ser. Deus olha para nós e diz: humilhem-se, voltem a orar, voltem a buscar a minha face, porque aquele que se humilha, aquele que lamenta a sua condição, ele se afasta dos maus caminhos, ele se arrepende, ele é uma outra pessoa. Ele não vive na corrupção, ele não vive no erro, ele não vive na mentira, ele não vive na imoralidade, ele não vive no pecado. Porque ele sabe que dos céus Deus ouve a sua voz. E ele sabe que é visitado por Deus. E que dentro de si existe cura. Deus não está pedindo penitências, votos, sacrifícios. Está cheio de gente que faz voto. Deus diz: voto é sacrifício de gente tola. Que adianta você votar, não deixar de fazer uma coisa, mas por outro lado você é pecador em uma dezenas de milhares de outras coisas. O que Deus quer é que você aprenda o caminho da misericórdia. Eu agora não ponho mais maiô, dizia uma moça uma época, mas gostava de assistir filme pornográfico. E gostava de tirar a roupa na frente de menores de idade. Eu não ponho mais maiô, mas fico pelada. Eu não bebo mais um copinho de cerveja, sei lá, mas é fofoqueiro, cuida da vida dos outros, é maroquento, maroqueiro, fica na janela, olha lá, passou, voltou, lá vai de novo, sabe tudo que é da vida dos outros. Por isso que Deus diz: não é voto que eu quero, isso não me satisfaz. O que eu quero é um povo humilde, de coração quebrantado, que aceite o meu governo, que se renda a mim. E isso nos levará para a próxima bem-aventurança que eu vou explicar na semana que vem. Um povo que recebe o reino é um povo que chora suas tristezas, seus pecados, mas chora a alegria de ter recebido este reino. A minha esperança nesta noite é que aqueles que foram delicados e prestativos a todas as minhas palavras, orem como Davi orou: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Não existe outro meio para você entrar na presença de Deus sem humildade e verdadeiro arrependimento. Você não é cristão nem aqui e nem em Alfa Centauro.
se existe um outro universo paralelo, nem lá você é cristão. Mas hoje Deus fala seriamente com você. Seja humilde. Reconheça o teu afastamento de mim. Você não tem escutado os meus gritos, o meu chamado. Você até reconhece os seus erros e se mantém como um religioso, mas você é uma pessoa incapacitada, porque não é capaz de se humilhar. Se hoje eu ouvir a voz de Deus, que eu não seja orgulhoso, mas que eu seja humilde, e que eu lamente a minha vida afastada dele. Que Deus nos abençoe. Amém. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha